O cheiro de óleo queimado impregnava cada canto da oficina São Jorge, no bairro Vila Esperança, em Ribeirão Preto. Roberto Silva limpava as mãos calejadas em um pano surrado, enquanto observava o Camaro amarelo brilhante entrar na oficina. O ronco do motor V8 ecoava pelas paredes manchadas de graxa, anunciando a chegada de mais um dia difícil. Gustavo Almeida Júnior saiu do carro com a postura de quem nunca precisou se curvar diante de ninguém. Óculos escuros importados, relógio que custava mais que 3 anos de salário de Roberto, sapatos italianos que refletiam a luz fraca das lâmpadas fluorescentes. Ele tinha 30 e poucos anos, cabelo impecavelmente penteado para trás, e aquele sorriso que Roberto havia aprendido a reconhecer, o sorriso de quem achava que o mundo inteiro estava à venda. "Bom dia, Sr. Almeida", cumprimentou Roberto, engolindo o orgulho que ainda insistia em se manifestar mesmo depois de tantos anos. "Trouxe para a revisão dos 15 mil?" Gustavo nem olhou para ele diretamente. Seus olhos percorriam a oficina com evidente desdém, como se estivesse avaliando quanto tempo aguentaria respirar aquele ar. Se é que posso chamar isso de revisão. Da última vez, vocês demoraram 3 dias para algo que qualquer oficina decente faria em 1. Senhor Almeida, o problema era mais complexo do que parecia. A junta do cabeçote, começou a explicar Roberto, mas foi interrompido. "Poupe-me dos detalhes técnicos, mecânico. Só quero o carro pronto até amanhã. Tenho um evento importante no fim de semana. E não posso aparecer com outra coisa que não seja esse carro." Gustavo jogou as chaves sobre a bancada, quase acertando a mão de Roberto. "E dessa vez, tente não sujar o estofamento de couro com essas suas mãos engorduradas." Roberto sentiu o sangue subir a cabeça, mas respirou fundo. Não podia se dar ao luxo de perder aquele cliente, por mais insuportável que fosse. Seu Marcos, o dono da oficina, havia sido claro na última reunião. Precisavam manter cada cliente que pagava em dia, especialmente os que traziam carros caros. Os tempos estavam difíceis para todos. "Pode deixar, senhor. Vou cuidar pessoalmente do serviço", respondeu Roberto com a voz firme, mas sem entonação. "Ah, é mesmo?" Gustavo finalmente olhou para ele, tirando os óculos escuros. "E você acha que isso me tranquiliza? Um mecânico de meia idade cuidando do meu Camaro importado? Roberto, é esse seu nome? Você sabe quanto custa esse carro?" Roberto conhecia cada parafuso, cada especificação técnica daquele Camaro. Conhecia porque havia pilotado carros infinitamente mais complexos, havia ajustado motores que desenvolviam o dobro da potência, havia sentido na pele a adrenalina de ultrapassar na curva perfeita a mais de 200 km por hora. Mas isso era outra vida, um passado que ele havia enterrado junto com seus sonhos. "Imagino que seja muito valioso, senhor", foi tudo que disse. "Muito valioso?" Gustavo riu, um som desagradável que ecoou pela oficina. "Esse carro custou 400 mil reais. 400 mil é provavelmente mais do que você vai ganhar em toda a sua vida, não é mesmo? E você está aí com essas mãos trêmulas de velho dizendo que vai cuidar dele." As mãos de Roberto não tremiam por velhice. Tremiam porque não havia dormido direito há semanas. Tremiam porque cada noite ele passava no hospital, sentado ao lado da cama de Isabela, sua filha de 12 anos, vendo o corpo pequeno dela lutar contra algo invisível e implacável. Tremiam porque os médicos haviam dito que o tratamento convencional não estava sendo suficiente, que havia uma nova terapia com medicamentos importados que poderia aumentar as chances de cura em 30%, mas que custava 80 mil reais, uma quantia impossível para um mecânico de 50 anos. "Vou fazer o melhor trabalho possível, Sr. Almeida", respondeu Roberto, desviando o olhar. Zé Carlos, um dos mecânicos mais jovens da oficina, testemunhou toda a cena de longe. Ele conhecia Roberto há 5 anos e nunca o havia visto tão contido, tão disposto a engolir ofensas. Aproximou-se depois que Gustavo saiu, chamando um motorista particular que esperava do lado de fora. "Roberto, você não precisava aceitar isso", disse Zé Carlos colocando a mão no ombro do amigo. "Preciso do emprego, Zé. Você sabe disso. Mas aquele cara é um..."
Eu sei o que ele é. Roberto puxou a ordem de serviço e começou a anotar. Mas a Bela precisa de mim trabalhando, não desempregado por causa do meu orgulho. Zé Carlos assentiu, compreendendo. Todos na oficina sabiam da situação de Isabela. Nos últimos 2 meses, desde que ela havia sido internada, Roberto havia se tornado uma sombra de si mesmo. Ele trabalhava no automático, executando cada tarefa com perfeição mecânica, mas sem vida nos olhos. Durante os intervalos via-o checando o celular constantemente, esperando notícias do hospital. Como ela está? Perguntou Zé Carlos. Estável. Roberto não ergueu os olhos da prancheta. Os médicos dizem que ela está respondendo ao tratamento, mas é lento. Muito lento. E eles mencionaram novamente aquele remédio novo, aquela imunoterapia. Dizem que poderia fazer diferença real. E o plano de saúde não cobre? Roberto soltou uma risada sem humor. Cobre o básico. O resto é considerado experimental. 80 mil reais, Zé. 80 mil. Eu teria que trabalhar 3 anos sem gastar 1 centavo sequer para juntar isso. Paulo, o outro mecânico, aproximou-se segurando um café. Ele havia ouvido a última parte da conversa. Cara, a gente podia fazer uma vaquinha, organizar alguma coisa. Tem aquelas plataformas na internet. Roberto balançou a cabeça. Agradeço, Paulo, de coração. Mas eu não posso ficar esperando a caridade dos outros enquanto minha filha... Enquanto o tempo passa. Preciso de uma solução real, rápida. Seu Marcos saiu de sua pequena sala nos fundos limpando os óculos na camisa. Ele havia presenciado a humilhação de Roberto através da janela de vidro fosco. Era um homem de 60 anos, dono da oficina há 35, e sentia um misto de vergonha e impotência. Sabia que precisava manter clientes como Gustavo Almeida para pagar as contas, mas doía ver um funcionário dedicado como Roberto ser tratado daquela forma. Roberto, posso falar com você 1 minuto? Chamou seu Marcos. Eles entraram na sala apertada, que cheirava a papel velho e café requentado. Seu Marcos fechou a porta e suspirou pesadamente antes de falar. Olha, eu vi o que aconteceu ali fora. E me desculpe. Desculpe mesmo. Se eu pudesse mandar aquele moleque rico para o inferno, eu mandaria. Mas... Eu sei, seu Marcos. Não precisa explicar. Roberto sentou-se na cadeira de plástico. Eu entendo a situação. É que o pai dele, o Almeida Sênior, é dono de 3 concessionárias na região. Ele manda muito serviço para cá. Carros de clientes ricos que confiam no nome dele. Se eu perder a conta do filho, perco a indicação do pai. E aí... Seu Marcos não precisou completar. Eu aguento, seu Marcos. Já aguentei coisa pior na vida. O dono da oficina olhou para Roberto com curiosidade. Havia algo naquele homem que ele nunca havia conseguido decifrar completamente. Uma dignidade silenciosa, uma postura que não combinava com a resignação de quem sempre foi mecânico de bairro. Às vezes, quando Roberto trabalhava em algum motor mais complexo, seu Marcos via nos seus olhos uma expertise que ia além do conhecimento técnico comum. Roberto, você nunca me contou muito sobre seu passado. Antes de vir trabalhar aqui, você fazia o quê? Roberto hesitou. Era uma pergunta que ele evitava há anos. Trabalhava com carros também. Em outro lugar, outra vida. Sei. Seu Marcos não insistiu. Cada um tem seus fantasmas, não é mesmo? Mas quero que saiba que eu valorizo seu trabalho aqui. Você é o melhor mecânico que eu tenho. E isso não é bajulação. Obrigado, seu Marcos, e sobre a Isabela. Se houver algo que eu possa fazer, qualquer coisa, já está fazendo, me mantendo empregado. Roberto levantou-se. Vou começar a trabalhar no Camaro agora. Vai estar pronto amanhã como ele quer. Quando Roberto voltou para a área da oficina, viu Zé Carlos e Paulo conversando em voz baixa. Eles se calaram quando o perceberam, mas Roberto captou o final da conversa. Aquela corrida amadora no Autódromo Municipal, no próximo domingo, 20 mil de premiação para o primeiro lugar. 20 mil reais. 1/4 do que ele precisava, mas já seria um começo. Roberto fingiu não ter ouvido e foi até o Camaro amarelo, abrindo o capô com cuidado. O motor, veio-se reluzente, o encarava, um coração de ferro e fogo que pulsava com potência. Ele passou os dedos pelas peças cromadas, sentindo a textura fria do metal. Por um instante,
permitiu-se lembrar. Lembrar do cheiro da gasolina de corrida, do rugido ensurdecedor dos motores na largada, da sensação de controle absoluto ao entrar em uma curva no limite da aderência. Lembrar de quando seu nome, Roberto Silva, era pronunciado com respeito nos paddocks, quando patrocinadores disputavam espaço em seu macacão, quando cada vitória era celebrada com champanhe no pódio. Mas lembrar também trazia a outra memória. A curva 3, aquela maldita curva 3. O carro à frente perdendo óleo, sua roda traseira direita passando sobre a mancha escorregadia, o toque na proteção lateral, o capô levantando, o impacto, e então, o fogo. O fogo que consumiu o carro, que queimou sua pele, que deixou cicatrizes não apenas no corpo, mas na alma. 8 meses de hospital, dezenas de cirurgias e o pior de tudo, o medo. O medo que se instalou tão profundamente que, mesmo anos depois, ele não conseguia acelerar um carro além de certa velocidade sem sentir as mãos suarem e o coração disparar. Roberto balançou a cabeça, afastando as lembranças. Aquilo era o passado. Agora ele era apenas um mecânico tentando salvar sua filha. Começou a trabalhar no Camaro, cada movimento preciso e eficiente, fruto de décadas de experiência. Enquanto verificava os níveis, trocava o óleo, inspecionava as pastilhas de freio, sua mente voltava àquela conversa que havia escutado. Uma corrida amadora, R$20 mil de prêmio. Será que ele ainda conseguiria? Não, pensou imediatamente. Ele não era mais aquele homem. O trauma, o medo, haviam roubado dele a única coisa que realmente sabia fazer. Mas R$20 mil. Era um começo. E Isabela precisava daquele começo. A noite havia caído sobre Ribeirão Preto quando Roberto finalmente terminou o serviço no Camaro. Eram quase 10 da noite e a oficina estava vazia, exceto por ele. Seu Marcos havia ido embora há horas, assim como Zé Carlos e Paulo. Apenas Roberto permanecia, iluminado pela luz amarelada de uma única lâmpada sobre a bancada. Ele limpou as mãos pela última vez, guardou as ferramentas com o cuidado meticuloso de sempre e pegou seu celular. 4 mensagens não lidas de Carmen, a enfermeira que cuidava de Isabela no turno da noite. O coração de Roberto disparou, como sempre acontecia quando via notificações do hospital. Com dedos trêmulos abriu as mensagens. Senhor Roberto, a Bela está bem, só perguntou por você. Ela jantou direitinho hoje, quase todo o purê. Está dormindo agora. Não precisa vir se estiver cansado. Mas se vier, ela vai adorar te ver quando acordar. Roberto suspirou aliviado e culpado ao mesmo tempo. Culpado porque havia perdido mais uma noite ao lado da filha, mais algumas horas preciosas que nunca voltariam. Mas ele precisava trabalhar, precisava manter o emprego, precisar ter dinheiro para pelo menos pagar o tratamento básico, enquanto não conseguia os 80 mil para a terapia especial. Trancou a oficina e caminhou até seu carro, um Chevette 1987 verde musgo que estava estacionado nos fundos. Era o único bem de valor que possuía, herdado de seu pai, seu Arnaldo, que havia falecido 10 anos antes. O carro estava longe de ser bonito, tinha amassados, a pintura descascada em alguns pontos, o estofamento surrado. Mas o motor... o motor era outra história. Roberto havia passado anos reconstruindo aquele motor com suas próprias mãos. Cada peça havia sido escolhida, ajustada, calibrada com precisão cirúrgica. Ele conhecia cada som que aquele propulsor fazia, cada vibração, cada resposta do acelerador. Era o único projeto pessoal que ele mantinha, a única conexão que ainda tinha com quem ele realmente era. Entrou no carro e ligou o motor. O ronco grave e uniforme encheu o silêncio da noite. Roberto fechou os olhos por um momento, sentindo a vibração no volante, ouvindo a sinfonia mecânica que só ele parecia entender completamente. Depois, colocou o carro em movimento e seguiu para o Hospital Santa Mônica. O Hospital Santa Mônica ficava a 20 minutos da oficina, um prédio de 7 andares que Roberto havia passado a conhecer intimamente nos últimos 2 meses. Ele sabia qual elevador era mais rápido, qual corredor tinha menos movimento,
onde ficava a máquina de café que funcionava melhor. Conhecia os rostos dos seguranças noturnos, das enfermeiras, dos médicos plantonistas. Aquele lugar havia se tornado sua segunda casa, ou talvez sua primeira, porque era lá que estava o que mais importava no mundo. Isabela estava no quarto andar, ala pediátrica de oncologia. Roberto subiu as escadas, como sempre fazia, precisando sentir o cansaço físico para não pensar demais. Quando chegou ao corredor, viu através da porta entreaberta que a luz do quarto estava acesa. Isabela estava acordada. Pai. A voz dela era fraca, mas animada. Eu sabia que você ia vir. Roberto entrou e sentou-se na cadeira ao lado da cama, pegando a mão pequena e fria da filha. Bela, meu amor, a Carmen disse que você jantou direitinho hoje. Estou muito orgulhoso. Isabela sorriu. Ela estava mais magra, mais pálida. Os cabelos castanhos que ela tanto amava haviam caído quase completamente por causa da quimioterapia. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes iguais aos da mãe, ainda brilhavam com vida e determinação. O Dr. Henrique passou aqui hoje. Disse que os exames estão melhores, contou Isabela, animada. Disse que eu estou respondendo bem, que logo, logo vou poder voltar para casa. Roberto sorriu, mas sentiu um aperto no peito. Ele havia conversado com o Dr. Henrique pela manhã. Sim, Isabela estava respondendo ao tratamento, mas não tão rápido quanto eles esperavam. A leucemia linfoblástica aguda era traiçoeira, e cada dia importava. A imunoterapia com os medicamentos importados poderia acelerar significativamente o processo, poderia dar àquela menina de 12 anos uma chance real de vida plena. Mas custava o equivalente a um carro pequeno, uma quantia absurda e inacessível. Logo você volta para casa, sim. E vamos fazer tudo o que você quiser. Vamos ao parque, ao cinema, vamos comer aquela pizza que você adora. E você vai me levar para andar no Chevette? Perguntou Isabela, com aquele olhar travesso que Roberto conhecia tão bem. Claro que vou. Vamos dar um rolê pelo bairro todo. Isabela ficou em silêncio por um momento, olhando para o pai com uma intensidade que o deixou desconfortável. Pai, você está muito cansado, está com olheiras fundas. Estou bem, filha. Só trabalhando um pouco mais é tudo. É por causa dos remédios caros, não é? Isabela disse baixinho. Eu ouvi a enfermeira conversando com o doutor sobre aquele tratamento que custa muito dinheiro. Roberto sentiu o mundo desabar. Bela, você não precisa se preocupar com isso. Mas eu me preocupo, pai. Eu não quero que você sofra por minha causa. Se não der para pagar, eu vou ficar bem do mesmo jeito. O doutor disse que o tratamento normal também funciona. As lágrimas arderam nos olhos de Roberto, mas ele as segurou. Não podia chorar na frente da filha. Precisava ser forte. Precisava ser o porto seguro dela. Isabela, eu vou conseguir esse dinheiro. Você não precisa se preocupar, está bem? Você só precisa se concentrar em ficar boa, em ser forte. Eu sou forte, pai. Isabela apertou a mão dele. Aprendi com você. Você sempre foi o homem mais forte que eu conheço. Roberto quase perdeu a compostura. Se ela soubesse a verdade, se soubesse que o pai era um covarde que não conseguia mais acelerar um carro por causa do medo, se soubesse que ele havia abandonado tudo que amava porque não teve coragem de enfrentar o trauma, se soubesse que agora estava cogitando participar de uma corrida amadora justamente porque estava desesperado. Bela, você lembra quando eu te contei sobre o meu passado? Sobre o que eu fazia antes de ser mecânico? Isabela assentiu, os olhos brilhando. Você era piloto de corrida, de Stock Car. Você me mostrou aquelas fotos antigas, dos troféus, dos carros rápidos. Você era famoso, pai. Não tão famoso assim, sorriu Roberto. Mas eu gostava. Gostava muito. Era tudo que eu sabia fazer. Por que você parou? Você nunca me contou direito. Isabela puxou a coberta, sentindo frio apesar do aquecedor ligado. Roberto hesitou. Ele nunca havia contado para a filha sobre o acidente, sobre as queimaduras, sobre os meses no hospital, sobre o trauma que o deixou incapaz de voltar às pistas. Ela era muito pequena na época, tinha apenas 3 anos, e ele decidiu poupá-la daqueles detalhes terríveis. Tive um acidente, Bela. Um acidente feio. Fiquei machucado,
Precisei ficar muito tempo no hospital, e quando saí, percebi que não conseguia mais. O medo ficou mais forte que a vontade. Mas você sentia falta? Todos os dias. Roberto olhou para a janela, vendo seu reflexo no vidro escuro. Todos os santos dias da minha vida. Mas às vezes, a gente precisa abrir mão de quem a gente é por causa de coisas maiores. Quando você nasceu, eu tinha que... Ser pai tinha que ser responsável. Corrida é perigoso, é incerto. Virei mecânico para poder te criar direitinho. E a mamãe? Isabela perguntou baixinho. Ela foi embora por causa do acidente? Roberto engoliu em seco. Sua ex-esposa, Mariana, havia saído de sua vida 15 anos atrás, logo após o acidente. Ela não aguentou vê-lo destruído, sem dinheiro, sem perspectiva. Havia deixado Isabela, ainda bebê, com ele e simplesmente desaparecido. Constituiu nova família em outro estado e nunca mais deu notícias. Sua mãe seguiu o caminho dela, Bela. Não guardo mágoa. Cada um faz suas escolhas. Eu acho que ela perdeu muito, disse Isabela com a sabedoria surpreendente de uma criança enfrentando a própria mortalidade. Perdeu a chance de conhecer o melhor pai do mundo. Roberto não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ele se levantou, beijou a testa da filha e abraçou-a com cuidado, sentindo o corpo frágil nos seus braços. Eu te amo mais que tudo nesse mundo, Bela. E vou fazer o que for preciso para você ficar boa. O que for preciso. Isabela adormeceu pouco depois, e Roberto ficou observando-a por mais 1 hora antes de sair do hospital. Era quase meia-noite quando chegou ao pequeno apartamento, de 2 quartos onde moravam, no bairro Jardim Paulista. O lugar era simples, modesto, mas era deles. Fotos de Isabela cobriam as paredes, desenhos dela desde pequena, boletins da escola, lembranças de uma vida que parecia ter parado 2 meses atrás. Roberto não conseguiu dormir. Ficou sentado à mesa da cozinha com um caderno velho à frente, fazendo contas. Somava e subtraía, calculava e recalculava, mas os números nunca batiam. Com seu salário de mecânico, mesmo economizando absolutamente tudo, levaria anos para juntar 80 mil reais. E Isabela não tinha anos. Ela tinha agora, tinha os próximos meses, talvez semanas. Pegou o celular e pesquisou sobre a corrida amadora. Era um evento anual organizado pela prefeitura, no autódromo municipal que ficava na zona norte da cidade. Qualquer pessoa podia se inscrever, desde que tivesse um carro minimamente preparado e pagasse a taxa de inscrição de R$ 500. O primeiro lugar levava 20 mil, o segundo 10 mil, o terceiro 5 mil. 20 mil reais, 1/4 do que ele precisava, mas seria um começo. E se ele conseguisse arranjar mais corridas, mais prêmios, talvez em 3 ou 4 meses, ele juntasse o suficiente. Claro que isso significava voltar a pilotar, voltar a acelerar, voltar a enfrentar o medo que o paralisava há 15 anos. Roberto olhou para suas mãos. Elas não tremiam mais. Estavam firmes, calejadas, fortes. Eram mãos que haviam segurado volantes em velocidades impossíveis, que haviam sentido cada vibração da pista através do couro do volante, que haviam executado ultrapassagens que outros pilotos consideravam suicidas. Será que ainda havia algo daquele homem dentro dele? Será que Roberto Silva, o piloto, ainda existia em algum lugar enterrado sob as camadas de medo e resignação? Ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa de sapatos velha. Dentro, guardava recortes de jornal, fotos desbotadas, troféus pequenos. Era seu passado, sua glória esquecida. Passou os dedos sobre uma foto dele no pódio, com um macacão sujo de champanhe, sorrindo com aquela confiança inabalável que ele nem lembrava mais como era ter. No dia seguinte, era sexta-feira, e Roberto chegou à oficina determinado a se inscrever na corrida. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, viu o Camaro amarelo estacionado em frente à porta. Gustavo Almeida Júnior havia chegado cedo para buscar seu carro. Gustavo entrou na oficina com a mesma arrogância do dia anterior, mas dessa vez trazia companhia. 2 amigos igualmente, bem vestidos, o acompanhavam, rindo de algo que ele havia dito. Os 3 pararam quando viram o Camaro perfeitamente limpo e reluzente sob a luz da manhã. Bem,
Vejamos se pelo menos dessa vez vocês fizeram o serviço direito, disse Gustavo, caminhando ao redor do carro como um juiz inspecionando um réu. Roberto, Paulo e Zé Carlos observavam em silêncio. Gustavo abriu o capô, olhou para o motor sem realmente entender o que estava vendo, fechou-o novamente com força excessiva. Ligou o carro, acelerou algumas vezes ouvindo o ronco do V8 e finalmente desligou. Parece que não estragaram nada, pelo menos. Fizemos tudo conforme solicitado, Sr. Almeida, disse Roberto, estendendo a nota fiscal. Trocamos o óleo, filtros, verificamos o sistema de freios, alinhamos e balanceamos. Gustavo pegou a nota e fez uma careta ao ver o valor. R$ 1.200? Por uma revisão simples? Vocês estão me roubando. Seu Marcos saiu da sala, ajustando os óculos. Sr. Almeida, o valor está de acordo com a tabela. Peças originais para o seu modelo custam caro, o senhor sabe disso. Caro é relativo, seu Marcos. Para vocês talvez seja muito, para mim mal paga o jantar de hoje à noite. Gustavo assinou o recibo com desdém. Mas tudo bem, considero isso caridade. Afinal, vocês precisam sobreviver também, não é? Foi nesse momento que um dos amigos de Gustavo notou o Chevette de Roberto estacionado nos fundos da oficina, a lataria verde musgo desbotada, os amassados, a aparência geral de veículo que deveria estar em um ferro velho. Gustavo, olha aquilo! O amigo apontou rindo. É sério que alguém ainda anda num treco daqueles? Gustavo virou-se e seus olhos brilharam com maldade quando viu o carro. De quem é aquela carroça? Não me diga que um de vocês anda nisso? Roberto sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Zé Carlos se adiantou. É do Roberto. É um Chevette 87. Clássico. Clássico? Gustavo gargalhou. Isso é sucata sobre rodas. Como você tem coragem de andar numa coisa dessas, Roberto? Não tem vergonha, não? É um carro honesto, respondeu Roberto, tentando manter a voz firme. Me leva aonde preciso ir. Gustavo caminhou até o Chevette, seus amigos o seguindo como hienas, seguindo um leão. Eles cercaram o carro, examinando cada defeito, cada imperfeição, fazendo comentários depreciativos. Roberto cerrou os punhos, mas seu Marcos colocou a mão em seu ombro, pedindo silenciosamente que ele se controlasse. Sabe o que é engraçado? Disse Gustavo, apoiando-se no capô do Chevette de forma proposital. É que eu gasto mais lavando meu Camaro do que esse treco aqui vale inteiro. Quanto você acha que conseguiria vendendo isso? 2.000? 3.000? Não está à venda, disse Roberto rispidamente. Claro que não está. Quem compraria? Gustavo abriu o capô do Chevette sem pedir licença. Os três olharam para o motor e, de repente, o clima mudou. Pera aí, disse um dos amigos de Gustavo, que aparentemente entendia um pouco de carros. Esse motor está preparado. Olha só essas peças. Isso aqui não é original. Gustavo se inclinou para ver melhor. Seus olhos percorreram o motor meticulosamente reconstruído, as peças cromadas, o coletor de admissão modificado, o comando de válvulas esportivo. Realmente, aquilo não era um motor comum de Chevette. Roberto, você mexeu nesse motor? Perguntou Gustavo com um tom diferente, quase respeitoso. Sim, respondi Roberto. Reconstruí ele do zero. Cada peça foi escolhida e ajustada por mim. E ele funciona? Tem potência real ou é só para bonito? Funciona. E tem potência suficiente. Gustavo fechou o capô e ficou encarando Roberto por um longo momento. Havia algo nos olhos. Do mecânico. Uma confiança que ele não havia notado antes. Sabe, Roberto, você me surpreende. Um mecânico de meia-idade com um carrinho de brinquedo preparado. Me diga, você corre com isso? Corria, respondeu Roberto antes de pensar. Corria? Como assim corria? Faz muito tempo. Outra vida. Paulo, que estava ouvindo tudo, não conseguiu se segurar. Ele era piloto de Stock Car, profissional, por 12 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo olhou para Roberto com incredulidade. Depois soltou uma gargalhada. Você, piloto de Stock Car? Não me faça rir. É verdade, confirmou seu Marcos, para a surpresa de todos. Que eu não sabia no começo, mas descobri há uns anos. O Roberto foi campeão em algumas temporadas. Tinha patrocinadores, equipe, tudo. Foi um dos bons. Gustavo parou de rir, mas o sorriso zombeteiro permaneceu.
Então deixa eu ver se entendi. Você era piloto profissional e agora é mecânico de bairro? O que aconteceu? Bebeu todo o dinheiro? Apostou e perdeu? Tive um acidente, disse Roberto, a voz tensa. Um acidente grave. Fiquei muito tempo afastado. Quando voltei não consegui mais. Simples assim. Trauma, um dos amigos de Gustavo perguntou com falsa compaixão. Que triste. Um piloto com medo de dirigir. Roberto não respondeu. Suas mãos tremiam agora, não de medo, mas de raiva contida. Zé Carlos e Paulo trocaram olhares preocupados. Gustavo deu a volta no chevette mais uma vez, pensativo. Então, um ex-piloto profissional com um chevette preparado. Interessante. Me diga, Roberto, se você não tem mais medo, provaria? Não tenho nada a provar para o senhor, respondeu Roberto. Ah, mas eu acho que tem. Gustavo tirou a carteira do bolso. Estou indo para o autódromo municipal amanhã, para uns treinos livres. Por que você não aparece lá com seu carrinho? Vamos ver se esse motor preparado serve para alguma coisa além de enfeitar a oficina. Não me interessa, disse Roberto, virando-se para voltar ao trabalho. Foi então que Paulo, sem querer ajudar, soltou a informação fatal. O Roberto vai correr domingo que vem, na corrida amadora. Vai tentar ganhar o prêmio. Roberto fechou os olhos sabendo que havia acabado de perder qualquer chance de manter sua vida privada longe daquele homem terrível. Gustavo parou, processando a informação. Uma corrida amadora? Aquela do autódromo? Com prêmio de 20 mil para o primeiro? É, confirmou Zé Carlos, percebendo tarde demais o erro de Paulo. E você precisa desse dinheiro, não? É, Roberto. Gustavo se aproximou como um predador que acabou de farejar sangue. Precisa desesperadamente. Por causa da sua filha doente, imagino. Sua secretária comentou algo sobre isso quando marcou o serviço. Roberto virou-se lentamente, os olhos queimando de fúria. Não meta minha filha nisso. Calma, calma, Gustavo ergueu as mãos em falsa rendição. Não estou sendo insensível. Na verdade, tenho uma proposta. Uma proposta muito generosa. Não quero nada do senhor, nem ouvir, porque envolve muito mais que 20 mil reais. Gustavo sorriu aquele sorriso cruel. Eu também vou participar dessa corrida amadora. Inscrevi meu Camaro ontem. Vai ser divertido, pensei. E agora fica ainda mais interessante. Seu Marcos franziu a testa. Senhor Almeida, aonde o senhor quer chegar? Quero fazer uma aposta. Gustavo apontou para o chevette e depois para o Camaro. Se o Roberto conseguir me vencer na corrida com esse carrinho de lata, eu pago a ele 100 mil reais. 100 mil. Mais que suficiente para o tratamento da filha dele e ainda sobra troco. O silêncio na oficina era ensurdecedor. 100 mil reais. Era mais do que Roberto ganharia em 3 anos de trabalho. Era suficiente para salvar Isabela, para dar a ela a melhor chance possível. E se eu perder? Roberto ouviu-se perguntar, embora soubesse que era loucura até considerar. Se você perder, não deve nada. Afinal, já é evidente que você vai perder. Isso é apenas para tornar as coisas interessantes. Gustavo estendeu a mão. Então aceita? Ou o grande piloto não tem mais coragem? Roberto olhou para a mão estendida, depois para seu Marcos, Zé Carlos e Paulo. Todos pareciam chocados, mas ele via esperança nos olhos deles. Esperança de que talvez, apenas talvez, aquilo fosse possível. Tem testemunhas? Perguntou Roberto. Seu Marcos, Zé Carlos e Paulo viram e ouviram tudo. Gustavo apontou para os 3. Vocês são testemunhas de que eu prometi pagar 100 mil se ele ganhar, certo? Os 3 assentiram, ainda processando a situação surreal. Então temos um acordo, disse Gustavo, a mão ainda estendida. Roberto respirou fundo. Pensou em Isabela, no hospital, lutando pela vida. Pensou nos 80 mil reais que ela precisava, no tempo que estava se esgotando. Pensou no medo que o havia paralisado por 15 anos, no trauma que o havia transformado de piloto campeão em mecânico resignado. E apertou a mão de Gustavo Almeida Júnior, selando assim a aposta mais importante de sua vida. Assim que Gustavo saiu da oficina com seus amigos, Roberto sentiu o peso do que havia acabado de fazer. Seu Marcos o puxou para a sala, fechando a porta atrás deles, enquanto Zé Carlos e Paulo permaneciam do lado de fora, ainda processando tudo. Roberto, você tem certeza disso? Seu Marcos tirou os óculos e limpou-os nervosamente.
Aquele homem tem um Camaro V8 preparado. Você tem um Chevette de quase 40 anos. Eu sei o que tenho, respondeu Roberto, mas sua voz traía a incerteza. E sei o que está em jogo. A Isabela. Seu Marcos suspirou. Mas e se... Você não conseguir? E se o carro não aguentar? E se eu simplesmente não for mais capaz? Roberto completou, falando o medo que nenhum deles queria verbalizar. É possível, seu Marcos. É bem possível que eu suba naquele carro e descubra que não sou mais quem eu era. Mas você vai tentar mesmo assim. Não tenho escolha. 100 mil reais, seu Marcos. É mais do que eu conseguiria juntar em anos. É a diferença entre dar para minha filha uma chance de luta ou simplesmente esperar e torcer. E eu não sou homem de ficar esperando. Seu Marcos colocou a mão no ombro de Roberto. Então você vai ter toda a ajuda que puder. Zé e Paulo vão te ajudar a preparar o carro. Podem usar a oficina fora do expediente, as ferramentas, o que precisar. Eu banco os materiais que faltarem. Roberto sentiu um nó na garganta. Seu Marcos, eu não posso aceitar isso. Já é muito. Aceita e pronto. Seu Marcos voltou a colocar os óculos. Você já fez muito por essa oficina, Roberto. E mais importante, você merece essa chance. Agora vai lá trabalhar porque ainda temos serviço. Mas a partir de sexta à noite, esse lugar é seu. Os próximos 3 dias foram uma corrida contra o tempo. Durante o dia, Roberto trabalhava normalmente na oficina, fazendo manutenções, atendendo clientes, mantendo as aparências. Mas assim que o expediente terminava, transformava-se. O Chevette era levado para dentro da oficina e o trabalho real começava. Na sexta à noite, com Zé Carlos e Paulo ao seu lado, Roberto começou a desmontar o motor. Mesmo já estando preparado, ele precisava verificar cada componente, garantir que tudo estava perfeito. Não podia haver margem para erro. Um pistão rachado, uma junta mal vedada, um rolamento desgastado, qualquer pequeno problema poderia significar a diferença entre a vitória e o fracasso. Cara, esse motor está impecável, comentou Zé Carlos, examinando os pistões forjados. Você realmente sabe o que está fazendo. Passei 12 anos pilotando. Você aprende a conhecer cada parafuso, cada peça. Um piloto que não entende seu carro é um piloto que não vence. Roberto verificou as folgas das válvulas com precisão cirúrgica. Paulo estava trabalhando na suspensão, ajustando a altura, mudando as molas e amortecedores para especificações mais rígidas. E a diferença de peso? O Camaro deve ter o dobro do peso desse Chevette. É verdade, concordou Roberto. Mas também tem o dobro da potência. Talvez mais. Minha única vantagem será nas curvas. Vou ter que ganhar na agilidade, na pilotagem, porque nas retas ele vai me comer. Zé Carlos parou de trabalhar e olhou para Roberto. Posso fazer uma pergunta pessoal? Roberto assentiu, sem tirar os olhos do trabalho. O acidente que você teve foi muito grave? Tipo, você ficou com medo de pilotar depois? Roberto parou, a chave de torque imóvel em sua mão. Fiquei 8 meses no hospital, Zé. Queimaduras de 2º e 3º grau em 40% do corpo. 15 cirurgias. Meses de fisioterapia só, para conseguir andar normalmente de novo. E sim, fiquei com medo. Um medo que não passa, que está sempre ali, esperando. E agora? Você acha que consegue? Eu preciso conseguir. Roberto voltou ao trabalho. Não é questão de achar. É questão de necessidade. Trabalharam até às 3 da manhã daquela sexta. Quando finalmente pararam, o motor estava completamente revisado, a suspensão ajustada, os freios com pastilhas novas, o sistema de arrefecimento reforçado. O Chevette não era bonito, mas estava mecanicamente perfeito. No sábado, Roberto foi ao hospital pela manhã. Isabela estava melhor, com mais cor no rosto, mais energia. Os médicos haviam ajustado a medicação e ela estava respondendo bem. Pai, você está com cara de cansado, ela disse assim que ele entrou no quarto. Trabalhei até tarde ontem. Roberto sentou-se ao lado da cama. Mas está tudo bem. Como você está se sentindo? Melhor. A doutora Ana disse que, se eu continuar assim, posso ter alta em 2 semanas. Claro que vou ter que voltar para fazer mais químio, mas vou poder dormir em casa. Isabela sorriu, e Roberto sentiu o coração apertar. Isso é ótimo, filha, muito bom mesmo. E você, pai? Isabela pegou a mão dele.
Tem alguma novidade? Você parece diferente. Não sei explicar, mas tem algo diferente em você. Roberto hesitou. Deveria contar para ela sobre a corrida? Sobre a aposta? Parte dele queria poupar a filha da pressão, mas outra parte sabia que Isabela merecia saber a verdade. Bela, eu vou participar de uma corrida amanhã. Os olhos de Isabela se arregalaram. Uma corrida? De verdade? Com o Chevette? Com o Chevette, confirmou Roberto. É uma corrida amadora, no autódromo municipal, e tem um prêmio em dinheiro, um prêmio bom que pode nos ajudar. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando. E você, está com medo? Estou apavorado, admitiu Roberto, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Faz 15 anos desde a última vez que acelerei de verdade, desde o acidente. Eu não sei se ainda consigo, Bela. Não sei se ainda sou aquele homem. Isabela apertou a mão do pai com força surpreendente. Pai, você quer saber o que eu acho? Eu acho que você nunca deixou de ser aquele homem. Só estava esperando um motivo bom o suficiente para voltar. E agora tem. Você não tem medo por mim? De eu me machucar? Tenho, ela disse simplesmente. Mas eu também tenho. Medo todos os dias aqui nesse hospital. Medo da doença, medo dos tratamentos, medo de não melhorar. Mas se eu deixasse o medo vencer, eu já teria desistido. E eu não vou desistir, pai. Então você também não pode. Roberto abraçou a filha, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Quando tinha se tornado tão sábia aquela menina de 12 anos? Quando ela havia crescido tanto? Eu vou vencer essa corrida, Bela. Vou vencer por você. Não, pai. Isabela afastou-se do abraço e olhou nos olhos dele. Vença por você porque você merece, porque você é um piloto de verdade. E isso faz parte de quem você é. Se você ganhar o prêmio, ótimo. Mas mesmo se não ganhar, você já vai ter vencido ao simplesmente ter coragem de tentar. Roberto passou o resto do dia no hospital, conversando com Isabela, lendo para ela, vendo-a dormir tranquilamente. Quando a noite caiu, ele voltou para a oficina. Zé Carlos e Paulo já estavam lá, fazendo os ajustes finais no Chevette. Falta só o teste, disse Paulo. Precisamos levar ele para uma volta, ver se está tudo funcionando. Vamos parar a estrada, sugeriu Zé Carlos. Aquele trecho da Anhanguera que é reto e vazio à noite. Roberto assentiu. Os três entraram no Chevette com Roberto ao volante. O motor ligou com um rugido grave e potente, muito diferente do ronco suave de um Chevette comum. Roberto sentiu a vibração no volante, o pulso do motor através de todo o carro. Dirigiram até a rodovia, encontrando um trecho vazio e iluminado. Roberto parou no acostamento, as mãos no volante, respirando fundo. Só preciso acelerar, disse para si mesmo. Só acelerar e ver se consigo. Pode ir, encorajou Zé Carlos do banco de trás. Sem pressão. Só um teste. Roberto pisou no acelerador devagar, sentindo o carro responder. 40, 50, 60 quilômetros por hora. Tudo bem até ali. 70, 80. O coração começou a acelerar junto com o carro. 90, 100. As mãos começaram a suar. E então, aos 110 quilômetros por hora, aconteceu. A memória do acidente explodiu em sua mente como um relâmpago. As chamas, a dor, o medo absoluto. Roberto tirou o pé do acelerador bruscamente, quase pisando no freio. Calma, Roberto, disse Paulo, a voz firme mas gentil. Respira. Você está bem. Estamos todos bem. Roberto encostou o carro no acostamento, as mãos tremendo no volante. Eu não consigo passar disso. Toda vez que acelero, eu vejo o fogo, sinto o calor. Zé Carlos colocou a mão no ombro dele. Cara, você ficou traumatizado. É normal. Mas amanhã, quando estiver na pista, vai ser diferente. Vai ter adrenalina, vai ter foco. O piloto em você vai assumir. E se não assumir? E se eu travar no meio da corrida? Então você desacelera e volta para os boxes, disse Paulo. Mas pelo menos você tentou. E acredito que quando chegar a hora, quando você ouvir o motor dos outros carros, quando sentir a competição, algo vai acordar em você. Algo que está adormecido há 15 anos. Roberto respirou fundo, limpou o suor do rosto
e voltou para a cidade dirigindo devagar. Em casa, não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, pensando na corrida, em Isabela, em Gustavo e seu sorriso zombeteiro, no chevette esperando por ele. Às 5 da manhã do domingo, desistiu de tentar dormir. Tomou banho, vestiu roupas confortáveis, pegou o macacão velho de corrida que guardava no fundo do armário. Estava amarelado pelo tempo, com o logo desbotado dos antigos patrocinadores, mas ainda servia. Quando chegou à oficina às 7, Zé Carlos e Paulo já estavam lá, tendo passado a noite trabalhando nos últimos detalhes. O chevette estava pronto, reluzindo sob as luzes da oficina, o motor sussurrando promessas de potência. Está na hora, disse Zé Carlos, jogando as chaves para Roberto. Vamos mostrar para aquele metido à besta o que um chevette bem preparado e um piloto de verdade podem fazer. O Autódromo Municipal de Ribeirão Preto fervilhava de atividade quando Roberto chegou às 8h30 da manhã. Carros de todos os tipos enchiam o paddock, desde preparados sérios até projetos claramente amadores. Havia cerca de 15 inscritos, cada um com sua história, cada um buscando os R$20 mil de prêmio ou simplesmente a glória de vencer. O chevette de Roberto chamou atenção imediatamente, não pela beleza, certamente, mas pela audácia de alguém trazer um carro tão antigo e aparentemente simples para competir. Alguns riram, outros comentaram entre si, mas os mais experientes notaram algo nos olhos de Roberto, uma determinação que ia além da competição comum. Zé Carlos e Paulo ajudaram a descarregar os equipamentos do reboque improvisado. Ferramentas, pneus reserva, fluidos extras, tudo o que pudessem precisar. Seu Marcos também havia comparecido, trazendo café e pão de queijo em uma cesta térmica. Você está pronto? Perguntou seu Marcos, oferecendo um café a Roberto. Roberto segurou o copo de isopor com mãos que já começavam a tremer. Não sei, seu Marcos, sinceramente não sei. Foi então que o rugido inconfundível de um V8 anunciou a chegada de Gustavo Almeida Júnior. O Camaro amarelo entrou no paddock como um predador, chegando ao território de caça. Gustavo saiu do carro vestindo um macacão novo e caro, claramente comprado especialmente para a ocasião. 2 mecânicos profissionais o acompanhavam, carregando equipamentos que custavam mais que o chevette inteiro. Roberto! Gustavo gritou de longe, acenando com exagero. Você realmente veio? Pensei que tivesse reconsiderado e ficado em casa. Mas não, aqui está você, com sua latinha velha. Isso vai ser mais divertido do que imaginei. Roberto não respondeu. Estava focado em verificar o carro, checando a pressão dos pneus, os níveis de fluidos, cada pequeno detalhe que pudesse fazer diferença. Zé Carlos e Paulo formavam uma barreira humana entre ele e Gustavo, impedindo que o milionário se aproximasse demais. A classificação começou às 9h30. Cada piloto teria 3 voltas para registrar seu melhor tempo, e as posições de largada seriam definidas com base nesses tempos. Roberto esperou até quase o final, observando os outros competidores, analisando suas linhas de pilotagem, estudando a pista que ele não via há tanto tempo. O Camaro de Gustavo foi o terceiro a sair. O ronco do V8 ecoou por todo o autódromo quando ele acelerou pela reta principal. Roberto viu através dos monitores de tempo que Gustavo era rápido, muito rápido. Não tinha técnica refinada, pilotava com força bruta e potência excessiva, mas o carro era tão superior que compensava a falta de habilidade. Ele cravou o terceiro melhor tempo da classificação. Finalmente, chegou a vez de Roberto. Ele vestiu o capacete velho, ajustou o cinto de 4 pontos que haviam instalado no chevette e ligou o motor. O ronco era diferente do Camaro, mais agudo, mais urgente, como um animal menor, mas igualmente perigoso. Roberto Silva no carro número 17, anunciou o locutor. E pessoal, acabei de receber uma informação interessante. Esse nome me era familiar e descobri o porquê. Roberto Silva foi piloto profissional de Stock Car entre 2000 e 2012, campeão em 3 temporadas. O que será que ele está fazendo aqui numa corrida amadora? O comentário do locutor causou burburinho no público. Gustavo, que estava bebendo água no paddock, cuspiu tudo quando ouviu.
Campeão de Stock Car, aquele mecânico miserável havia sido campeão. Roberto entrou na pista e, por alguns segundos, ficou parado no pit lane, o motor roncando, as mãos apertando o volante. O medo estava lá, palpável, real. Ele podia sentir o suor escorrendo pelas costas, o coração batendo acelerado. "Vamos lá, pai", ele sussurrou para si mesmo, lembrando das palavras de Isabela. "Por você, Bela. Por você", acelerou. O Chevette respondeu instantaneamente, o motor gritando, os pneus buscando tração no asfalto aquecido. Primeira curva, ele freou cedo demais, perdendo tempo. Segunda curva, entrou muito devagar. Estava pilotando com medo, pilotando no limite do controle, mas longe do limite do carro. E então, na reta dos boxes, algo aconteceu. A memória muscular, adormecida por 15 anos, começou a despertar. Suas mãos encontraram o ponto perfeito no volante. Seus pés dançaram entre acelerador, freio e embreagem com precisão esquecida. Na terceira curva, ele entrou mais rápido, sentindo os limites da aderência. A curva 3. A maldita curva 3, onde tudo havia terminado. Roberto viu-a se aproximando, sentiu o pânico tentando dominá-lo. Mas dessa vez, ele respirou fundo e pisou fundo. O Chevette atravessou a curva perfeitamente, a traseira soltando levemente, mas Roberto corrigindo com contra-esterço milimétrico. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Não o medo, mas as correntes que o prendiam. Ele completou a volta com tempo mediano, 10º lugar, mas na segunda volta foi diferente. Roberto Silva, o piloto, havia acordado. Ele atacou cada curva com precisão cirúrgica, freando no último momento possível, acelerando na saída com agressividade controlada. O Chevette dançava sob seus comandos, leve e responsivo. Na reta, apesar da falta de potência bruta, ele mantinha velocidade terminal competitiva através de pilotagem aerodinâmica perfeita. Quando cruzou a linha após a terceira volta, o tempo registrado o colocou em 10º. Não era ideal, mas considerando o carro e seus 15 anos afastado, era impressionante. A corrida começaria ao meio-dia, com 20 voltas programadas. Os 15 competidores se alinharam no grid. O Camaro de Gustavo na terceira posição, o Chevette de Roberto na 10ª. Entre eles, havia um Golf preparado, um Civic Type R, um Mustang antigo e uma mistura eclética de máquinas que variavam do competente ao ridículo. No carro ao lado de Roberto, um rapaz jovem chamado Bruno sorriu e gritou pela janela. "Aprendi assistindo suas corridas na TV quando eu era criança. É uma honra estar na pista com você." Roberto acenou, sentindo algo estranho e bom no peito. Orgulho, talvez, ou propósito, ou a simples sensação de estar onde deveria estar. O semáforo acendeu. Vermelho. O silêncio antes da tempestade. Cada motor rugindo em antecipação, cada piloto tenso, preparado. Roberto segurou o volante, o coração curiosamente calmo agora. O medo havia ido embora. No lugar, apenas foco absoluto. Verde. A largada foi caótica, como sempre. O Camaro de Gustavo aproveitou a potência brutal para ganhar 3 posições logo na primeira curva, assumindo a liderança. Roberto manteve-se na 10ª posição, evitando os toques e acidentes menores que inevitavelmente acontecem no primeiro giro. Mas a partir da segunda volta, Roberto começou sua escalada. Ultrapassou o 9º colocado na curva 2, um Gol preparado que simplesmente não tinha ritmo. Na volta seguinte, passou um Civic na freada da curva 5, surpreendendo o piloto com sua agressividade. 8º lugar. Gustavo, lá na frente, tinha 5 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Ele pilotava de forma errática, mas o carro era tão superior que compensava os erros. Pelo retrovisor, viu o Chevette verde musgo avançando pelo pelotão e riu. Não importava o quanto o velho mecânico tentasse, jamais alcançaria o Camaro. Na 5ª volta, Roberto estava em 6º. Havia ultrapassado 2 carros na mesma volta, um por fora na curva 3, usando uma linha que ninguém mais tinha coragem de tentar, outro por dentro na freada da curva 7.
O público começou a prestar atenção naquele Chevette antigo que pilotava como se fosse metade do seu peso. Na 7ª volta, 5º lugar. Na 9ª, 4º, após uma ultrapassagem espetacular sobre o Mustang na reta dos boxes, Roberto aproveitando o vácuo para compensar a diferença de potência. Gustavo recebeu a informação pelo rádio de que o Chevette estava em 4º e vindo rápido. Ele acelerou ainda mais, forçando o Camaro além do necessário, quebrando todas as regras de preservação de equipamento. Não importava se o carro ia durar. Ele precisava vencer, precisava humilhar aquele mecânico arrogante que ousou desafiá-lo. Foi na 10ª volta que o desastre atingiu Roberto. Fumaça branca começou a sair do capô do Chevette. A temperatura do motor disparou, o ponteiro entrando na zona vermelha. Perda de potência, perda dramática. O motor estava superaquecendo, provavelmente uma falha no sistema de arrefecimento provocada pelo estresse da corrida. Roberto caiu de 4º, para 6º, depois para 8º, depois para 10º. Pilotos que ele havia ultrapassado com facilidade agora o passavam de volta. Gustavo, informado da situação, desacelerou propositalmente ao passar Roberto como retardatário, buzinando e fazendo gestos pela janela. Zé Carlos gritou pelo rádio desesperado. "Roberto, você precisa parar. Vai quebrar o motor." "Mais 5 voltas", respondeu Roberto, a voz calma demais. "Só mais 5 voltas. O que é perder um motor perto de perder uma filha?" Roberto ignorou os protestos pelo rádio e pisou fundo no acelerador apesar da fumaça, apesar do ponteiro na zona vermelha, apesar de tudo. Algo havia mudado nele naquele momento. Não era mais sobre a aposta, não era mais sobre o dinheiro. Era sobre provar para si mesmo que ainda era Roberto Silva, o piloto, o campeão, o homem que nunca desistia. A 11ª volta foi agonia. O motor tossia, perdia potência nas retas, mas nas curvas Roberto compensava com pilotagem pura. Ele recuperou uma posição, depois outra. Seu instinto, adormecido por 15 anos, estava completamente desperto agora, guiando cada movimento, cada freada, cada saída de curva. Na 12ª volta, o impossível aconteceu. Um toque entre o segundo e o terceiro colocado na curva, 4 fez ambos os carros rodarem e saírem da pista. Ninguém se machucou, mas os dois estavam fora da corrida. Roberto, que estava lutando desesperadamente pelo 8º lugar, de repente se viu em 6º. Gustavo viu pelo retrovisor que o Chevette ainda estava na disputa, ainda vinha, teimoso como uma praga que se recusava a morrer. Ele apertou ainda mais o acelerador do Camaro, ouvindo o motor V8 rugir em resposta. Tinha quase 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado agora. Um Golf GTI vermelho pilotado por um competidor competente. Na 13ª volta, Roberto estava em 5º. Na 14ª, em 4º. O motor do Chevette estava morrendo, a pressão do óleo caindo perigosamente, mas ainda respondia quando ele exigia. Era como se o carro entendesse o que estava em jogo, como se também estivesse lutando por Isabela. 15ª volta. Roberto ultrapassou o terceiro colocado na entrada dos boxes, uma manobra arriscada que fez o público gritar. Terceiro lugar agora, mas muito atrás do segundo, o Golf GTI. E Gustavo lá na frente, intocável, praticamente garantindo a vitória. Foi na 16ª volta que tudo mudou. Gustavo, tão obcecado em manter distância, tão desesperado para garantir a humilhação de Roberto, cometeu o erro fatal. Entrou na curva 7 rápido demais, pisou no freio dentro da curva, perdeu a traseira. O Camaro rodou lindamente, fazendo um giro completo antes de sair da pista e parar na área de escape. O motor, forçado além de seus limites por 16 voltas de abuso total, escolheu aquele momento para desistir. Vapor e fumaça preta saíram do capô do Camaro. Gustavo tentou religar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. O carro estava morto, rendido pela arrogância de seu piloto. Roberto passou pelo Camaro imóvel na 17ª volta. Não buzinou, não fez gestos.
Simplesmente passou, focado na pista à frente. Estava em segundo lugar agora, com o Golf GTI do líder apenas 3 segundos à frente. Zé Carlos gritou pelo rádio, incrédulo. Você está em segundo. Só 3 segundos do líder. 3 segundos. Quanto falta? Perguntou Roberto, sua voz assustadoramente calma. 3 voltas. Você tem 3 voltas. O motor do Chevette estava agonizando. O ponteiro de temperatura estava além da zona vermelha, em território que simplesmente não deveria existir. A pressão do óleo estava zerada. Fumaça branca constante saía do capô. Mas o motor continuava funcionando, teimoso, recusando-se a parar. Roberto começou a caçada. Na 18ª volta, reduziu a diferença para 2 segundos. O piloto do Golf olhou pelo retrovisor e viu o Chevette se aproximando como uma aparição fantasmagórica em meio à fumaça. Ele acelerou, defendeu suas posições nas curvas, pilotando defensivamente. Mas Roberto Silva não havia sido campeão 3 vezes por acaso. Ele conhecia cada truque, cada estratégia. Na 19ª volta, na curva 3, aquela curva maldita onde tudo havia terminado 15 anos antes, ele fez a ultrapassagem. Freou impossivelmente tarde, jogou o carro por dentro em um espaço que mal existia, sentiu o toque leve entre as laterais, mas passou. Primeiro lugar. O público explodiu. O locutor gritava incrédulo. Zé Carlos e Paulo pulavam abraçados no paddock. Seu Marcos limpava lágrimas dos olhos. Mas a última volta ainda estava por vir. E o motor do Chevette estava morrendo. Roberto sentiu a potência caindo a cada segundo. O carro que respondia prontamente agora hesitava, engasgava, implorava por piedade. Na reta dos boxes, o Golf GTI começou a se aproximar novamente, seu motor saudável contra o propulsor agonizante do Chevette. Vamos, meu velho, Roberto murmurou para o carro, acariciando o volante. Só mais uma volta, só mais essa. Curva 1, 2, 3. O Golf estava colado na traseira agora, curva 4, 5. Lado a lado na reta secundária. Curva 6, 7, 8. O Golf na frente por meio carro. Reta final. Os 2 carros acelerados ao máximo, motor contra motor, vontade contra vontade. O Chevette de Roberto soltava fumaça como uma locomotiva antiga. O Golf pilotado com perfeição técnica. Metro a metro, centímetro a centímetro, avançavam em direção à linha de chegada. O público estava de pé. O silêncio antes do resultado final era ensurdecedor. Photo finish. Os 2 carros cruzaram a linha praticamente juntos. Impossível dizer a olho nu quem havia vencido. Roberto tirou o pé do acelerador e o motor do Chevette morreu instantaneamente, como um corredor que desaba após cruzar a linha de maratona. O carro deslizou pelo impulso até parar na área de desaceleração. Roberto tirou o capacete com mãos tremendo. Não de medo dessa vez, mas de adrenalina pura. Olhou para o céu, para o sol forte do meio-dia de Ribeirão Preto e permitiu-se respirar. O alto-falante crepitou. Senhoras e senhores, temos o resultado do photo finish. A diferença foi de apenas 47 milésimos de segundo. E o vencedor é o carro número 17. Roberto Silva no Chevette. O caos. Absoluto e completo caos. Zé Carlos e Paulo correram para a pista antes mesmo dos oficiais liberarem. Seu Marcos o seguiu, mais devagar, mas igualmente emocionado. Quando chegaram ao Chevette, encontraram Roberto ainda sentado, as mãos no volante, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu, cara. Você conseguiu. Zé Carlos puxou Roberto para fora do carro e o abraçou. O motor, Roberto murmurou. Quebrou o motor. O Chevette do meu pai. Foda-se o motor. Paulo gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente monta outro. Você acabou de fazer o impossível. A cerimônia de pódio foi surreal. Roberto subiu ao lugar mais alto, segurando o troféu de primeiro lugar e um cheque simbólico de 20 mil reais. O segundo e terceiro colocados o cumprimentaram com respeito genuíno. O público aplaudiu, muitos tendo assistido suas corridas profissionais anos atrás, emocionados de vê-lo vencer novamente. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir.
Gustavo Almeida Júnior esperava no paddock, ao lado do Camaro quebrado, o rosto uma máscara de humilhação e raiva. Seus amigos haviam desaparecido. Os mecânicos profissionais estavam ocupados tentando salvar algo do motor destruído. Ele estava sozinho pela primeira vez em muito tempo. Roberto aproximou-se, ainda vestindo o macacão suado, segurando o cheque de 20 mil. Gustavo, sobre nossa aposta. Gustavo desviou o olhar. Aquilo foi uma piada, Roberto. Você não achou que era sério, achou? E, além do mais, não tem testemunhas válidas. Eram todos seus amigos. Na verdade, tem sim, uma voz disse atrás deles. Ambos se viraram. Um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, postura militar, se aproximava. Roberto o reconheceu imediatamente. Anderson Tavares, dono da maior equipe de corrida da região, ex-piloto ele mesmo, uma lenda viva do automobilismo brasileiro. Senhor Tavares, Gustavo. Ficou pálido. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Eu estava na sua oficina na quinta-feira, Gustavo, quando você fez a aposta. Anderson olhou para Roberto com respeito. Fui levar meu carro para a revisão e ouvi tudo. 100 mil reais se o Chevette vencesse o Camaro. E venceu. Com sobras, devo dizer. Mas, Gustavo gaguejou. Foi só uma brincadeira. Uma brincadeira? Anderson cruzou os braços. Seu pai, o Sr. Almeida Sênior, é meu amigo há 30 anos. Patrocina minha equipe. Como você acha que ele vai reagir quando souber que o filho está dando calote em apostas? Que está faltando com a palavra? A reputação da família Almeida está em jogo aqui. Gustavo parecia uma criança sendo repreendida. Mas eu não tenho 100 mil em dinheiro agora, então transfira. Anderson apontou para o celular. Pix existe justamente para isso. Ou prefere que eu ligue para seu pai agora? Com dedos tremendo, Gustavo pegou o celular. Qual é seu CPF? Perguntou a Roberto, a voz mal saindo. Roberto ditou os números. Momentos depois, seu celular apitou. Notificação de transferência, 100 mil reais. Ele olhou para o valor incrédulo. Com os 20 mil do prêmio, tinha 120 mil. Mais que suficiente para salvar Isabela. Agora saia da minha frente, disse Gustavo, a voz carregada de veneno. Espero nunca mais ver você ou seu carro de lata ridículo. Na verdade, Anderson interrompeu novamente, voltando-se para Roberto. Senhor Silva, eu assisti sua pilotagem hoje, foi magistral. Compensar 40, 50 cavalos de desvantagem apenas com técnica? Eu não vi a pilotagem desse nível há anos. Gostaria de oferecer um emprego. Consultor técnico na minha equipe. Ajudar a preparar carros, treinar pilotos jovens. O pagamento é 4 vezes o que um mecânico de bairro ganha. Roberto ficou sem palavras. Senhor Tavares, eu não sei o que dizer, diga sim. Anderson sorriu. O automobilismo brasileiro perdeu um grande piloto quando você se afastou. Pelo menos podemos ganhar um grande mentor. E olha, sobre o motor desse Chevette, minha oficina pode reconstruir. Tenho as peças, a expertise. Sem custo. Considere um presente por me fazer lembrar por que amo corridas. Naquela noite, Roberto chegou ao Hospital Santa Mônica com o coração transbordando. Isabela estava acordada, lendo um livro à luz do abajur. Quando viu o pai entrar, seu rosto se iluminou. Você correu hoje? Como foi? Roberto sentou-se na cama, pegou a mão da filha. Eu venci, Bela. Venci a corrida e venci meu medo. E consegui o dinheiro para o seu tratamento. Todo o dinheiro que você precisa. Isabela jogou os braços ao redor do pescoço do pai, chorando de alívio e alegria. Roberto segurou-a com cuidado, sentindo o peso de 15 anos de medo e dor finalmente se dissolvendo. No dia seguinte, segunda-feira, Roberto chegou cedo à oficina. Encontrou Gustavo esperando, sozinho, sem o Camaro, sem a arrogância. O milionário segurava um envelope grosso. Aqui, disse simplesmente estendendo o envelope. 100 mil em dinheiro. Preferi trazer pessoal também. Roberto pegou o envelope, conferiu. O dinheiro, contou cada nota. Quando terminou, separou 20 mil reais e devolveu para Gustavo. O que é isso? Gustavo franziu a testa. Isso, disse Roberto firmemente, você vai doar. Anonimamente, para a ala de oncologia pediátrica do Hospital Santa Mônica. E não é só isso.
Você vai fazer doações mensais pelos próximos 2 anos, R$ 1.000 por mês. Como penitência. Penitência? Gustavo repetiu, incrédulo. Você humilhou pessoas porque podia, porque tinha dinheiro e pensava que isso te fazia melhor. Agora vai usar esse dinheiro para ajudar crianças que estão lutando pela vida. E vai fazer isso sem buscar reconhecimento, sem colocar seu nome em placas. Vai fazer porque é a coisa certa. Roberto cruzou os braços. Se eu descobrir que você não cumpriu, conto para seu pai e para o senhor Tavares sobre sua desonra. Entendido? Gustavo assentiu, pela primeira vez parecendo genuinamente envergonhado. Entendido. E mais uma coisa, Roberto apontou para a porta. Nunca mais volte a essa oficina. Você não é bem-vindo aqui. Encontre outro lugar para fazer manutenção no seu próximo carro. Gustavo saiu sem dizer mais nada, carregando um peso que dinheiro não podia comprar ou aliviar. 3 meses se passaram. Isabela havia começado o tratamento com os medicamentos importados na semana seguinte à corrida. A resposta foi imediata e dramática. Os médicos falavam em remissão, em cura, em futuro. Ela teve alta do hospital e agora fazia tratamento ambulatorial, voltando para casa toda noite. Roberto dividia seu tempo entre a oficina São Jorge durante o dia e a equipe de Anderson Tavares à noite e nos fins de semana. O dinheiro era melhor. A satisfação de voltar ao mundo das corridas era imensurável. Ele havia encontrado seu lugar novamente, não como piloto, mas como mentor, como técnico, como alguém que entendia motores e pistas, e a alma dos que amavam velocidade. Num sábado ensolarado de setembro, Zé Carlos e Paulo pediram que Roberto viesse à oficina. Disseram que precisavam de ajuda com um serviço urgente, mas quando ele chegou, encontrou algo completamente diferente. No meio da oficina, coberto com uma lona, havia a forma inconfundível de um carro. Roberto olhou para os amigos confuso. A gente sabe que você ficou triste com a perda do Chevette original, disse Zé Carlos, sorrindo. O carro do seu pai, todas aquelas memórias. Então a gente, junto com a equipe do Sr. Tavares, juntamos uma grana e fizemos isso. Paulo puxou a lona. Embaixo, reluzente e perfeito, estava um Chevette 1989, mesma cor verde musgo do original, mas completamente restaurado. A lataria sem amassados, a pintura brilhante, o interior novo. E quando Roberto olhou para o motor, viu que haviam usado todas as peças recuperáveis do carro antigo, combinadas com componentes novos. Não é exatamente o mesmo, disse seu Marcos, que também estava ali, mas tem a alma do seu pai nele. E agora tem a sua também. Roberto não conseguiu falar. Apenas caminhou ao redor do carro, passando os dedos pela lataria fria, abrindo a porta, sentando-se, no banco do motorista. O cheiro de carro novo se misturava com a sensação familiar do espaço, do volante sob suas mãos. Tem um passageiro esperando para dar uma volta, disse Zé Carlos. Isabela saiu da sala de seu Marcos, usando um vestido amarelo, os cabelos começando a crescer novamente, ainda curtos, mas ali reais, prova de vida e vitória. Ela correu até o carro e entrou no banco do passageiro. E então, pai, vamos passear ou não? Roberto ligou o motor. O ronco grave e familiar encheu a oficina. Ele saiu devagar, Isabela ao seu lado, e seguiu pelas ruas do bairro Vila Esperança sob o sol morno de setembro. Passaram pela escola dela, pelo parque onde ela brincava, pelos lugares que formavam o mapa de suas vidas. Você está feliz, pai? Isabela perguntou, o vento bagunçando seus cabelos curtos. Estou completo, respondeu Roberto sorrindo. Pela primeira vez em 15 anos estou completo. Tenho você, tenho meu trabalho, tenho esse carro, tenho minha identidade de volta. E eu estou bem, disse Isabela, pegando a mão do pai. Vou ficar bem. Eu sei, Bela. Eu sei. Eles dirigiram até o pôr do sol, pai e filha, conectados por amor e luta e aquela vitória impossível que havia salvado não apenas a vida de Isabela, mas a alma de Roberto. O Chevette verde musgo cortava as ruas silenciosamente, carregando consigo uma história de redenção, de coragem redescoberta e de um pai que havia enfrentado seus maiores medos pela pessoa que mais amava no mundo. E enquanto o sol desaparecia no horizonte de Ribeirão Preto,
Roberto Silva, mecânico, ex-piloto, pai, herói, sentiu-se finalmente em paz. O passado havia sido honrado. O presente estava garantido. E o futuro? O futuro brilhava com possibilidades infinitas.